Agora tá gravando, a mulher do Google avisou. Ai, Mônica, você não presta. Mônica, como sempre, muito obrigada. Todo mundo, muito obrigado por terem vindo hoje. Mônica, anota aí as minhas promessas, porque eu tenho que cumprir, né? Anoto. Então, tá. Gente, se vocês não quiserem ficar com a câmera ligada, não precisa, mas se quiserem, não tem problema, tá? Eu sei que eu vou dividir aqui a tela, então eu não vou ver vocês de qualquer forma, tá bom? Azailá, que a luz nos mantenha no caminho e que o caminho nos Que o mantenha. caminho nos mantenha na luz. Amém. Então vamos lá. Nossa cultura 3. A evolução do pensamento cabalístico. Os primórdios da sabedoria ancestral. Aqui a gente vai trazer muita informação, principalmente de como surgiu essa sabedoria. Na última aula, a gente trouxe, isso aqui é um anexo, né, da evolução do pensamento cabalístico, e agora a gente está trazendo os primórdios da sabedoria. Então, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai debatendo na medida em que for sendo digerida a informação. Muito da sabedoria primordial foi passada de mestre a discípulo, através dos séculos e guardados por poucos iniciados, os quais passaram por severos processos iniciáticos e complexos rituais de meditação e jejum. Aqui já começa a entender o porquê que muitos aprisionavam. Porque precisava ter vamos colocar assim, o corpo hermético mesmo, né? A gente entender que só quem era meritocrata é que conseguia continuar estudando. A Cabala, ela sempre foi passada de mestre a discípulo de forma oral. E de uns anos para cá, a gente está tendo essa oportunidade de trazer esse documento para que todos possam ver. Lembrando, esse é um estudo do Cláudio Mello. O nome do Cláudio agora é Cláudio Rafdash, ele mudou o nome dele. E o Cláudio, eu gosto muito dessa parte inicial da Cabala, dos estudos dele, que ele traz um mix de informações, e esse mix de informações ele vai elucidando cada vez mais o nosso conceito contemporâneo com o ancestral. Então, vamos lá. Então, aqui já dá para ver que nós estamos fazendo uma coisa diferente. Nós estamos trazendo o ensino diretamente através de livros, nós temos muitos livros, muitos relatos. Isso foi aberto depois de um bom tempo, porque foi necessário as pessoas terem algo que pudesse estudar. Vou dar continuidade aqui ao texto. Quando falamos de processos iniciáticos, nos vem logo à memória o Antigo Egito e seu legado grandioso. O Egito nos legou um grande acervo arquitetônico e pouco material filosófico, por ter sido destruído por hordas sucessivas de fanáticos religiosos. Inclusive, é uma prática realmente do Antigo Egito que as pessoas elas tivessem a sua memória preservada e para elas era realmente a grande atrocidade ela não ser lembrada na posteridade. Por esses motivos, tantas obras faraônicas, tantas grandes obras nesse sentido. Por sorte, ainda nos restam algumas obras essenciais daquela brilhante civilização, a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermético e as Máximas de Pet-Hotep. Falaremos sobre alguns desses ensinamentos mais tarde. Isso aí, realmente, a gente vai trazer exatamente o que é cada uma. A Tábua de Esmeralda é realmente... As pessoas pensam que a tábua que Moisés teve, né, em mãos... Eu tenho um livro aqui que relata assim, mais fidedignamente esse material, eu vou trazer para vocês um pouco mais à frente. Mas o Moisés, a Tábua de Esmeralda, ela não era uma tábua de pedra, ela era uma tábua que você conseguia ver
que estava escrito, que foi escrito por Deus, e você conseguia ver de qualquer ângulo, você conseguia ler. Então, essa era uma característica que, da época, por que esses materiais sumiram? Aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Mas não era uma tábua de pedra, como retrata Hollywood, que Moisés quebrou de qualquer jeito, e que o porquê que os segredos eles acabaram sendo passando de ouvido de boca a ouvido, né? E o porquê de cada coisa. Gente, tem alguém entrando aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui a tela, permitir. Eu acho que tem mais gente. Como é que eu faço aqui para poder... Ó, eu e a minha forma de não conseguir trabalhar. Aí eu coloquei aqui de um jeito que a pessoa consiga entrar automaticamente. Pronto. Levantando a tela novamente. Então, vamos lá. Voltando aqui. Falaremos sobre alguns desses ensinamentos mais tarde. Ptahotep, ou Ptahotep, né, com H-O, né? Às vezes conhecido como Ptahotep I, foi um vizir egípcio antigo durante a quinta dinastia do Egito, no final do século 25 e início do século 24 a.C. Então, a gente vê, né, de trás para frente, quando você vê século 25, como assim? Mas a gente vê de trás para frente. Isso aqui é um pedacinho que o Cláudio pegou, que é o do papiro Príce, né, das máximas de Ptahotep. Então, você consegue perceber aqui que há alguns rascunhos, já não são mais desenhos, como eles faziam antigamente, né? Aqui nós já temos uma escrita um pouco mais... as letras um pouco... Já aparece algum rascunho que seriam os primórdios da nossa escrita. Deixa eu aumentar aqui a tela. Aqui, a espiritualidade é inata no ser humano e se acha mais desenvolvida nos povos nativos, especialmente naqueles povos que não sofreram a aculturação da pseudo-civilização ocidental, sem os dogmatismos religiosos e formulações teológicas tendenciosas e pretensiosas. A essa espiritualidade, os antropólogos convencionaram chamar xamanismo. A gente conhece hoje xamanismo como uma prática. Lembra do que eu falei? Tudo que termina em ismo é religião. E tudo que termina em ista é ciência. Apesar de Cabala ter lá no final, né, por ser o hebraico, mas a Cabala é uma ciência. Cabalá, por isso que fala aqui, ó, os judeus místicos a chamam de Cabalá, Cabalta, Cabala ou Cabala. Cabala com C, Cabala com Q. A Cabalta, que é a Cabala ancestral, e hoje denominado Cabala, é a Cabalta. Cabalta, eles chamam, na Cabala ancestral do Mário Meir, eles usam muito como é que é o nome da língua? Eles usam muito o aramaico. Aramaico, perdão, eles usam aramaico. A espiritualidade ou sabedoria antiga praticada pelos antepassados, nossos ancestrais e antes mestres de patriarcas e patriarcas. Na mais remota antiguidade, a Cabalta se manteve como uma escola tradicional desde Adão, Shem é o filho, né, de Adão, Shem, Enoque e até Noé e a sua família. Após os cataclismas, no caso, os grandes, tudo se resulta em cataclisma. É como se o Criador, ele se arrependesse de ter feito algo e vai lá e pum, tibum. Acaba com tudo. E começa tudo do zero. Após os cataclismas, ela surge no leste da África e Oriente Médio. Em especial a Mesopotâmia, Suméria, Acádia, Assíria e Babilônia. A seguir, estende-se para Quenã, onde mais tarde se estabelece Israel.
Outros grupos ou clãs nômades, espalhados pelo mundo antigo, preservaram essa tradição e muitos dentre eles são escolhidos pelos mestres para receberem o treinamento necessário para se tornarem, né, Navim ou Mecubalim. São os profetas. Então, quando você vê uma pessoa falando em hebraico, Navim são os profetas. Tá? Essa palavra aí. De acordo com esse período inicial, Enoque e Abraham nos legaram trabalhos escritos e que podemos ter acesso. Enoque, como vocês sabem, né, quem é Enoque. Agora, Abraham é Abraão. Tá? Aqui está falando sobre ele um pouquinho, e de repente aqui tem o que eu quero trazer para vocês. Abraham ou Abraão, né? Não era judeu, era babilônio. Nasceu e viveu em Ur, na Caldeia. Ele, no entanto, é considerado não é dos, tá? Aqui tem um errozinho aqui, dos pais da Cabala. E sempre o pai de 3 principais religiões do Ocidente. Foi ele quem nos legou um dos trabalhos mais fundamentais da tradição cabalística e a base para o Zohar, no século II. E todas as grandes pequenas obras cabalísticas que foram escritas na Idade Média. O Sefer Yetzirah, o livro da formação. Aqui já vai falar sobre o Sefer Yetzirah. Falar aqui agora sobre Abraham com vocês. Uma das características aqui que todo mundo fala, mas ele não era, ele recebeu a Cabala, mas ele não era judeu. Sim, o judaísmo ele só foi formado muito mais à frente, e muitos dos escritos dele formaram o Zohar. Para vocês terem uma ideia, Abraão ele foi um astrólogo de mão cheia. O que nós conhecemos hoje de astrologia foi obra de Abraão. E grandes reis iam até ele. E ele era um homem rico por conta disso. Então, muito do que a gente vê hoje, e a gente entende como é que a Cabala ela se expressa, principalmente através da astrologia. Não é essa astrologia que a gente conhece de revistinha, de adivinhação, do estudo dos astros que Marte, gente, eu vou colocar isso hoje. Mônica, escreve aí que eu vou colocar isso. Eu vou colocar lá para vocês no grupo um videozinho curto no Instagram falando de Mercúrio retrógrado. Mercúrio, como é que se diz? Enfurecido, porque tudo é culpa dele. E, na verdade, como é que Abraão ele via o comportamento dos astros? Era através do comportamento na natureza. A natureza dos animais, a natureza dos homens, o porquê que hoje nós temos esse conhecimento. Por exemplo, estamos agora com um grupo da semente de Reshivã. Por que Reshivã tem toda essa notoriedade e por que grandes coisas aconteceram sempre naquele mês? Por que sempre algumas situações aconteciam naquele mês e sempre com a mesma energia? Porque isso foi catalogado. Abraão viveu bastante. E ele passou esse legado para o filho, passou esse legado para outros discípulos, porque essa era uma característica, de deixar o legado. Enquanto os egípcios, ele cortava todo o legado. Quebravam a biblioteca de Alexandria, por exemplo, ela foi destruída pelos romanos justamente para que não fosse deixado a sabedoria e tampouco que deixasse o legado do outro. Não poderia ser lembrado. Então, essa é uma característica que a gente pode ter aqui de Abraão, que não é qualquer lugar que conta isso. Mas ele, além de ser, ele não era judeu, mas ele foi importantíssimo para ter essas religiões abraâmicas e também o conhecimento da astrologia. Aqui, o Sefer Yetzirah é o primeiro livro histórico que pode ser considerado como um texto puramente cabalístico. Ele contém os ensinamentos que eram transmitidos de forma oral desde uma remota antiguidade, como acontecia com diversas tradições milenares.
O próprio texto do Sefer Yetzirah afirma que os conhecimentos ali contidos foram revelados a Abraham, o patriarca. Percebam que aqui está escrito, isso aqui é uma pegadinha para vocês verem, ó, com a letra I, com a letra A e aqui com o Y. Sabe o que significa isso? Cada letra dessa ela tem um peso, porque ela tem um número. Abraham, de repente, ele poderia... Eu estou falando isso como gematrista. Abraham aqui, ele tem uma energia 1. Todas as letras têm energia 1, mas elas têm, dentro da numerologia, aqui tem o Abraham com I, ele discípulo, ele aqui já como um aplicador da sabedoria, e aqui ele como mestre. Então, aqui, ó, ele já retrata ele, Abraham, como patriarca. Vocês entenderam até aqui? Sim. Sim. Maravilha. Ana, você é uma enciclopédia, hein? Oi? Você é uma enciclopédia. Não, meu bem, tudo é criatura, tudo é Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Não é uma enciclopédia, não, mas quando a gente estuda com Cláudio, por isso que eu trago o texto dele, gente. Vocês não têm noção de como esse texto aqui não fui eu. Primeiro que foi ele, mas ele também foi imbuído pelo Criador, com certeza. Porque a gente, quando entra nesse processo do estudo, não tem outro caminho a não ser aprender. E como disse Einstein, né, uma informação sendo passada, você não tem como retroceder. Vocês também são puramente capazes. É só ler. É só ter essa oportunidade de trabalhar com a sabedoria. Tá bom? Então, vamos lá. Mais tarde, declara o Talmud. Talmud é um dos livros, mas o Talmud, ele até foi um livro, ele hoje é um livro, mas o Talmud, ele basicamente, ele foi falado boca ouvido. Não tinha relatos. Depois foi que foram os escribas, eles foram fazendo tal. Mais tarde, declara o Talmud. Abraham, olha aqui, ó. Tanto estudou, olha aqui, ó. Tá vendo o que eu estou falando para você? A letra A aqui, ela tem um peso 1, vamos colocar assim. Tanto estudou quanto cumpriu toda a Torá. Torá, para quem não sabe o nome em hebraico, quer dizer a lei. Muito antes que fosse fisicamente dada ao povo hebreu, no Monte Sinaí. No entanto, dispondo de pouco material histórico confiável sobre como era a cabala ancestral, nos séculos que precedem a história judaica, sabemos apenas que a cabalta, que é a cabala em aramaico, remotamente desde os desertos da Etiópia, na África, até as regiões mais antigas da Caldeia e Suméria, na Mesopotâmia. Na Etiópia, se falava o idioma descendente do antigo aramaico, o idioma Amharic. Esse R aqui é mais pronunciado. Atualmente, somente no Brasil, temos uma escola que ensina a cabala ancestral, diretamente do aramaico. Trata-se de uma obra de restauração de uma sabedoria que se pensava estar perdida. Veja o anexo no final da apostila. No final da apostila, eu vou trazer esse anexo aqui para vocês. Então, vamos falar aqui agora sobre a cabala ancestral. A cabala ancestral, ela, vamos dizer assim, o Mário Meir, até onde é conhecido, o Mário Meir, ele tem um ibur. O que é um ibur? É um mentor. E esse mentor trouxe de volta muitas informações dessa cabala muito anterior à cabala dos hebreus. Aí entra uma situação que eu, Ana Moriá, eu me familiarizo melhor com a judaica. Até mesmo por uma questão de ter uma abertura, de ter um conhecimento, de ter livros históricos. O Cláudio, ele é estudante da cabala ancestral do Mário Meir, e ele se familiariza melhor com isso. Eu mantenho, né, os textos do Cláudio
fidedignamente como ele coloca, porque é o que ele acredita e ele traz muita informação, não só da Cabala, traz filosofia, ele traz um pouco também da dinâmica contemporânea, traz muito dos nossos mestres, vamos colocar assim, contemporâneos, ele mistura as religiões, ele traz o porquê das coisas. E eu gosto muito de saber de tudo. Você falou que eu sou enciclopédia? Não, eu gosto de saber. Mas eu não perco eu não perco o foco do conhecer, de ter o material em mãos. Hoje, a cabala ancestral, para mim, eu não desmereço o trabalho, mas a cabala ancestral, para mim, ainda é uma coisa ainda que está em mãos muito herméticas, está muito fechado. Só o Mário Meir tem. As mulheres também, elas recebem esse esse mentor, mas é uma coisa muito entre eles, não é uma coisa assim muito difundida, não tem um curso de aramaico para que a gente possa ler um livro, tudo muito ele. Então, eu sinto ainda uma coisa muito hermética, mas eu acho que no futuro, se for um pouco mais aberto, a gente tenha como estudar e ter informações maiores sobre isso, aí tudo bem. Eu até posso estudar um pouco mais. Eu estudei uma época, eu fiz parte do grupo, mas eu realmente não me familiarizei. Eu me familiarizo mais com o hebraico, inclusive o conhecer as letras e saber que elas são sagradas e sentir as letras. Eu, como médium, eu sinto as letras. As letras não são uma coisa corriqueira, não são letras como a gente conhece, assim, letra A, B, C. As letras hebraicas, elas têm uma energia, têm um porquê. E isso há milhares de anos. Pelo menos há mais de 5 mil anos. Pelo menos há mais de 5 mil anos. Então, por esse motivo. Mas eu trouxe isso aqui para vocês, inclusive, para que vocês tenham uma forma de conhecer também. Né? Não é o que eu penso, é o que está disponível. Então, é por esse motivo que está aqui. Tá bom? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Acho que está na hora de começar a responder. Enquanto isso, eu vou beber água. Eu só estou seguindo o raciocínio. Por enquanto, não tenho dúvida, não. Então, tá bom. Mais alguém? Então, tá bom. Vou dar continuidade aqui, tá? Então, vamos lá. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e Davi. E toda uma linhagem de sábios, Ibrihi, aqui já é aramaico, tá? Ele sempre faz esse trabalho de colocar em outra cor a letra para que a gente saiba o que seria. Mas, aqui em cima, nós sabemos que seriam Naviim, que seriam os profetas. Então, eles são Naviim, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e Davi. Hebreus se tornam os guardiões da tradição até nossos dias. Essa tradição, originalmente tribal, tá aqui, eu passei um pouquinho, tribal, transmitida apenas de mestre a discípulo, e evoluiu para a revelação do Kitauá, eles chamam isso aqui, aramaico, né? Kitauá, Torá, Pentateuco. Pentateuco já é a partir do Concílio de Nicéia, né? Eles usam isso na Bíblia, que é a Torá, ele é o livro completo. Já o Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés, na Bíblia, que nós conhecemos hoje como Bíblia cristã. No Monte Zion, na Cordilheira do Sinaí. Daí em diante, foi enriquecido graças à contribuição do trabalho dedicado de uma linhagem de mestres que buscavam a compreensão dos mistérios do universo e do interior da psique humana. Eles o transmitiram inicialmente numa linguagem simbólica, poética, através da decodificação dos arquétipos contido no texto bíblico. Aqui, a gente tem uma noção das contribuições que esses profetas, desses naviins, eles trouxeram para nós. E aqui, ele já vem trazendo aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem um mistério, que são arquétipos.
Muito do texto bíblico, eles são arquétipos. Muitas das coisas, de acordo, muitas coisas ali dentro, de acordo com o que a gente entende, as pessoas até viveram aquilo ali. Mas muitas das vezes são a nível de interioridade. Quem foi o deserto, quem foi o faraó, isso está a nível da nossa interioridade. A gente vai estudar isso aqui também. Mas aqui já mostra um pouquinho do que a gente vai ver na Torá. E que a gente vê também nos... Por isso que é tão complicado ler a Bíblia. E a linguagem é tão rebuscada, e essa linguagem ela não é de fácil acesso, porque se você colocar aquilo a nível de interioridade, talvez você compreenda, se a tua dor for aquela. É assim, mais ou menos, que a gente consegue destrinchar um pouco esses livros. Por consequência desse longo processo histórico, encontramos princípios semelhantes ao da Cabala em várias tradições ancestrais. Para inúmeras tradições e ordens místicas, a Cabala ainda é respeitada e reconhecida como a tradição primordial. Então, até ele entende que essas tradições de ordens místicas, elas são, no caso, uma tradição primordial, e entende que seja essa Cabala realmente judaica. Então, tem muita coisa para trás, mas vindo desses antigos, né, no caso profetas, navios, a gente entende que é uma tradição primordial. Aquela que, disseminada pelo mundo antigo, influenciou o pensamento de grandes mestres, como Pitágoras, Sócrates e Platão, na Grécia Antiga e muitos outros povos da Antiguidade. Um dos grandes centros disseminadores da sabedoria antiga foi Alexandria, no Egito Antigo, que detinha um grande arsenal de obras e vários pensadores. Grandes pensadores. Textos cabalísticos também faziam parte do acervo, que infelizmente foi destruído e hoje se encontra submerso. Do que restou daquele período greco-egípcio, restou-nos alguns trabalhos que serviram de base para a alquimia, tais como as obras herméticas e gnósticas do primeiro e segundo séculos. Então, aqui a gente já começa a falar de alquimia, e aqui também nós já começamos a falar de obras herméticas. Na Cabala, tem muita coisa que aqui as pessoas às vezes não se atentam. A alquimia, ela não é só trabalhar com as especiarias ou trabalhar com alguns elementos da natureza. A nossa fala, a nossa vibração, ela é um arquétipo, mas ela também consegue fazer grandes estragos, né? Assim dizendo. Na alquimia, aqui a gente está falando um pouco desse momento, né, do Egito Antigo, e há relatos históricos e também há relatos psicografados falando que, antigamente, as pessoas faziam uso de conhecimento que precisava ter um fundo, tinha que ser meritocrata mesmo, para poder conseguir ter essa tradição primordial na sua vida. Porque as pessoas conheciam a Cabala não para ter uma vida melhor, promover uma vida melhor para os seus. Às vezes elas queriam destruir o outro com conhecimento. E como era de boca a ouvido, era passada toda a informação, muitas das magias, elas também eram passadas em forma de alquimia, como comandos, hoje nós conhecemos como comandos quânticos, e esses comandos quânticos, eles estavam repletos de energia, e assim poderia destruir uma pessoa ou simplesmente invalidá-la. Essa é uma história que alguns livros psicografados, até inclusive aquele livro que eu falei na última cultura, que foi o livro de Akenaton, tem um trecho que fala que os sacerdotes de Amon, eles faziam uma escultura de um boneco de cera no tamanho original de Akenaton, que o nome dele era Amenófis, inicialmente, e quando ele mudou para o nome Akenaton, ele mudou de alma. Quando a gente muda de nome, a gente muda de alma. E quando ele mudou de nome, eles simplesmente praticaram a alquimia para invalidá-lo.
E até hoje, pouco se sabe de Akhenaton, e porque eles tentaram invalidar Akhenaton em vida e também pós-morte. Então, a alquimia é uma coisa muito séria. E o cabalista, ele trabalha com o conhecimento da alquimia. Não só dos elementos, mas principalmente através da vibração. Então, essas obras herméticas, o que são essas obras herméticas, né? Até a gnose também. Eu e Mônica, nós estudamos um pouco a gnose, a gente foi para entender o campo onírico, né? O campo dos sonhos. Na primeira câmara, fala muito do campo dos sonhos. E nesse campo dos sonhos, as obras herméticas, elas são muito válidas. O Kabbalion. Porque quando você tem um fundo moral, você consegue fazer uma aplicação de uma forma que não venha contra você. Porque tudo que vai, volta. Não tem jeito. O nome disso é bumerangue. Você joga a energia, ela volta para você. Então, as obras herméticas, elas são muitas, mas a gente também tem que ver essas leis universais que entram nas obras herméticas, porque para que a gente saiba exatamente como fazer uso dessa alquimia. Vou avançar aqui mais um pouquinho. O período judaico. Após o êxodo do Egito, a sabedoria ancestral acompanhou a história de Israel e encontrou diversas formas de manifestação. Durante o período em que os babilônios conquistaram Israel e levaram o povo cativo para trabalhar nas construções de seu poderoso império, a Cabala teve uma releitura nos moldes da religião judaica que passaria por uma reforma. O Kitauá, né, que eles chamam aqui a Torá, que se mantinha no aramaico proto-cananeu, foi traduzido para o hebraico, agora adotado pelo poder político, e encontraria um vigor após a libertação do jugo babilônico. Sob o então império dominante, o Império Persa de Ciro, o Grande. Cara, só de falar o nome do cara me dá asco. Este libertou os judeus para se retornarem à terra de Israel e reconstituísse a sua cidade no Templo de Jerusalém. O que acontece aqui? Esse período judaico, ele foi um período que foi a grande treva. Mas como que esse povo ele foi parar lá no Egito? Mais à frente a gente vai ver muita coisa aqui, mas o que eu posso dizer é o seguinte: nesse período do Êxodo, essa turma, quando saiu de lá do Egito, eles saíram de lá por conta não só do povo egípcio, mas também por conta do povo romano, que queria inclusive saber como é que a Cabala ela funcionava. Que existe a Cabala egípcia, que aqui os gnósticos, a gnose, ela o tem também, mas a Cabala judaica, ela teve uma grande ascensão no Êxodo. E o povo judeu, eles realmente que só se tornaram judeus depois que entraram, né, em Canaã. Mas eles foram trabalhados no Êxodo, dentro dessa energia da Cabala judaica, uma Cabala deles. Foram 600 mil pessoas que foram... A gente pensa assim, o povo saiu. Gente, eram 600 egípcios dominando 600 mil hebreus. Vocês têm noção do que é isso? Era um grupo muito pequeno que dominavam uma multidão. Mas por quê? Por não conhecerem e por não poderem aplicar o que eles sabiam, o que eles tinham. Vocês têm alguma, vamos dizer assim, alguma percepção do que seria isso hoje? Vamos colocar assim, temos poucos que dominam, muitos governos, tradições. Tem muita coisa que ainda é parecida. Por isso que me dá asco quando eu lembro disso. Aqui, lendo um pouco mais sobre o texto aqui. Durante aquele exílio babilônico, os Mecubalim, cabalistas, ou
Mashkilim, que seriam os iniciados. Na tradição, continuaram no exercício da sabedoria proibida, às meditações e a todas as práticas proféticas, sob o perigo de serem descobertos pelo poder do Império Babilônico. Nesse período, a sabedoria ancestral estava restrita aos poucos Mashkilim e envolta em mistérios, só conhecidos pelos profetas hebreus e outros poucos iniciados na sabedoria antiga. Aqui entra esse lance dos sacerdotes, né? Aquelas pessoas que sabiam, passaram para o povo, mas que muita coisa eles ainda aprenderam ali. Então, por isso que ainda dizem, né, que é uma sabedoria proibida, como está escrito aqui. Na próxima parte do anexo, fala da evolução histórica. Na Cabala Ancestral, temos que referenciar o livro de Raziel, o livro de Enoque, o Sefer Yetzirah, e aqui ele trata Kitauá, mas aqui seria a Torá, ou o Pentateuco, com as histórias dos textos bíblicos de Moshe, que é Moisés, Salomão, os Salmos de Davi, os ensinamentos de Yeshua, Jesus, todos os conteúdos a serem compreendidos não têm uma literalidade, mas através da interpretação de todos os personagens, nomes e lugares e acontecimentos, sempre à luz da interioridade. Aqui ele está trazendo sobre essa evolução histórica. Mais tarde, já na Idade Média, vêm os escritos do cabalista do segundo século, cabalista do século XIII, Avraham Abulafia. Após esse período, se segue toda uma tradição oral, registrada de mestre a discípulo, numa linhagem milenar de sucessão. Então, aqui eu já tinha trazido aqui um pouco para vocês. Aqui, o livro de Raziel é o livro do anjo Raziel. Quem aqui assistiu a série The Good Omens, ou Anjos e Demônios? Alguém aqui assistiu essa série da Amazon Prime? Eu não assisti, não. Olha, interessante. Assistam. Ali é uma comédia, mas tem muita referência histórica que eles trazem ali. E Raziel, ele é retratado como o anjo. Ele tem um outro nome, mas ele é retratado como o anjo que deu a espada para Adão, para ele, a espada flamejante, para que ele conseguisse viver na Terra. Porque como é que ele ia viver entre comer, trabalhar, como é que ele ia cortar o cabelo? Não tinha ferramenta nenhuma. Então, ali eles tratam com comédia, mas isso aí vem trazendo muita informação. Essa série é bem interessante. Vou dar continuidade. Alguma dúvida? Vou dar continuidade aqui, então. Cabala ancestral. Na linhagem da Cabala ancestral, temos uma linha de sucessão um pouco diferente e, ao mesmo tempo, paralela da Cabala judaica. Entendemos que já existem traduções mais recentes de manuscritos que indicam outra mentoria, Yeshua Jesus, como mestre dessa linhagem mais antiga. Veremos que esse tema nas aulas mais adiante. No primeiro século, há relatos e textos como os rolos do Mar Morto sobre grupos ascetas que viviam no deserto da Galileia, chamados de assênios, que produziram cabalistas de calibre como Yeshua e de muitos outros mestres da Cabala ancestral. Então, vamos lá. A Cabala ancestral, ela reivindica Jesus como um mestre cabalista. Nós sabemos que Jesus ele foi cabalista, mas ele sempre falou que ele era judeu. Todas as práticas de Jesus, inclusive a Santa Ceia, véspera de Shabat, a festa de Sukkot, inclusive acredita-se que Jesus, logicamente, ele nasceu 25 de dezembro, para fechar o ano. Ele nasceu no festejo de Sukkot, que foi esse festejo que a gente passou agora há pouco. Então, Jesus ele nasceu em meados de setembro, outubro, naquela época, aonde a estrela poderia ser a estrela guia, aonde o céu estava limpo, aonde
quem já foi no Oriente Médio sabe que é sol escaldante durante o dia e gelo de chegar a 0 grau à noite. Então, como é que uma mulher daria à luz e os reis magos teriam uma estrela? Como é que eles andariam nesse frio, onde seria gélido? Então, acredita-se que Jesus ele nasceu nos festejos de Sukkot. Está aqui, Yeshua Jesus faz, portanto, parte de uma linha de sucessão dessa escola de Cabala. Avraham ben Shemuel Abulafia, aqui, ó, datado de 1240 a 1291. Então, ele viveu 51 anos. Foi um dos mestres, um dos maiores mestres cabalistas de todos os tempos e autor de diversos escritos sobre a arte da permutação das letras hebraicas, práticas de meditação e contemplação de famosos como Taumaturgo, fazedor de milagres entre os seus contemporâneos. Foi o mestre Abulafia que desenvolveu a prática da Kabbalah Maasit, que é a Kabbalah prática ou profética, ou Kabbalah ancestral, Kabbalah judaica. O que acontece com essas letras? Deixa eu pegar aqui uma coisa que é bem interessante. Aqui, nós temos essas letrinhas aqui, do mês de Tishrei Libra. Abaixo, nós temos uns números. Aqui é a meditação que nós podemos fazer de acordo com as letras. Você visualiza e respira de acordo com o número, que é o peso gemátrico da letra. Cada letra tem uma função. Como eu falei, a partir de fevereiro nós vamos ter um curso para que a gente veja o poder de cada letra. A gente precisa entender tudo isso aqui primeiro, para em fevereiro a gente entrar com tudo para a gente avançar no segundo módulo. Mas cada letra ela tem um peso energético. Aqui, no caso, quem fez essa tradução das energias foi a Abulafia. Deixa eu trazer aqui de volta aqui para o meu trabalhinho aqui. Parará judaica. A Cabala continuou a se desenvolver depois que a Torá, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, foi traduzida para o hebraico, no período entre o primeiro e o segundo templo. Vocês sabem que nós tínhamos um templo anterior, né, no caso, e depois tivemos um templo no período de Salomão. Né? No período de Jesus, ele foi destruído. Então, aqui, ó, 586 antes da Era Comum e 515 antes da Era Comum. Essa sabedoria já era estudada em grupos. Após a destruição do Segundo Templo, no ano 70 da Era Comum, no caso, depois da morte de Jesus, e até a geração atual, houve 3 períodos particularmente importantes no desenvolvimento da Cabala judaica, durante os quais foram elaborados os mais importantes escritos sobre o seu estudo. O primeiro período histórico da linhagem da Cabala judaica ocorreu durante o segundo século, quando Rabi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, escreveu o livro do esplendor, o Zohar. Isso aconteceu por volta do ano 150 da Era Comum. Rabi Shimon era, segundo a maioria dos cabalistas judeus, um discípulo do famoso Rabi Akiva, e de 40 da Era Comum a 135 da Era Comum, que, assim como todos os sábios da época, perseguidos pelo Império Romano. A primeira publicação do Zohar foi efetuada pelo Rabi Moshe de Leon, no século XIII, em Sefarad, na Espanha. A partir daí, o Zohar passou a ser encarado por muitas escolas místicas como uma espécie de Bíblia da Cabala. Ali tem muitas informações, realmente. Foi nessa época que a Cabala começou a adquirir características bem definidas, com material escrito. Já no século XII, na Provença, aparecia o Sefer HaBahir, o Livro da Claridade, que estudaremos nas aulas futuras. Esse livro, aqui a gente consegue entender muita coisa, inclusive a Sefirot. A gente vai entender bastante coisa aqui para frente.
Vou aqui dar sequência. Cabala luriânica ou judaica. A Idade Média foi um período chamado de segundo período, quando se desenvolve a cabala judaica. Muitos mestres surgem nesse período, apesar do perigo da presença da Inquisição na Europa, com muitas execuções. Nesse período medieval, a cabala ancestral também se desenvolve paralelamente através da linhagem do mestre a discípulo. Mais tarde, no século XVI, surge o mestre apelidado de Ari, ou Arizal, o leão sagrado, o Rabi Yitzhak Luria, que é de 1534 a 1572, que formatou uma cabala mais estruturada, com desenhos e ideogramas, para facilitar o ensino de vários métodos do estudo da cabala. A primeira vez em que a linhagem da cabala, como é ensinada por quase todas as escolas judaicas, apareceu na história. Olha aqui, gente. Aqui é um desenho remoto da Sefirot. Hoje a gente tem um desenho um pouco mais parecido com o corpo, né? Aqui nós temos as sefirás, a sefirá, cada uma delas é uma lado a outra, né? E aqui tem Keter, que é a cabeça. Hoje nós temos a Sefirot mais ou menos assim. Para quem não teve a oportunidade de ver ainda. Aqui ela está sendo retratada no corpo humano, a gente vai estudar sobre isso também, mas ela aqui é Keter, e esses outros, eles fazem a formação de mundos. Aqui ele deve falar sobre isso. Yitzhak Luria proclamou o início de um período de estudo massivo e aberto à Cabala judaica, que mais tarde viria a levar seu nome. Alguns desses escritos foram o Etzi Ha-Ha'im, a Árvore da Vida, que é essa retratação aqui, o Shar Kavanot, a Porta das Intenções, e o Shar Ha-Gilgulim, a Porta das Reencarnações, e outras obras. Em O Poder da Cabala, retrata sobre o mestre Yehuda Berger. Aqui a gente já está começando a falar sobre o moderno Cabala Centre. Quem aqui já teve a oportunidade de saber que existe essa escola, Cabala Centre? Gente, eu quero interação, gente. Cadê vocês? Diz que sim ou que não. Vocês estão aí? Ou estou falando sozinha? É que eu já conheço, né? Eu não vale. Não, mas eu preciso que vocês interajam, gente. Eu nunca ouvi falar de Cabala Centre. Cabala Centre, ela foi a primeira escola de Cabala que veio trazendo as informações para a gente. Então, inclusive, é uma das mais antigas também. Aqui, ó, O Poder da Cabala é um livro. Tá? O Poder da Cabala é um livro. E eu recomendo, quem puder ler, o meu não está aqui, eu emprestei, como dizia, né, Marcela, o Letício, quem empresta não presta, porque eu emprestei e não sei quando é que eu vou receber de volta. Mas O Poder da Cabala retrata o mestre Yehuda Berger, também do século XVI. Em 1540, o cabalista Abraham Azuai emitiu um decreto que retirava toda e qualquer restrição com relação ao estudo da Cabala. Essa seria a primeira vez na história da humanidade que a Cabala seria colocada à disposição de todos, até de uma criança de 6 anos. Antigamente, o cabalista ele só poderia estudar a partir dos 40 anos. Os homens, principalmente. As mulheres, elas recebiam as informações e elas passavam para os filhos, em forma de ensinamento. Mas mulher estudar, não. Então, foi Abraham Azuai que fez esse decreto que retirava essa restrição. Então, vamos lá. O estudo do Zohar em grupos cabalísticos começou abertamente durante o período do Ari, e então prosperou por 2 séculos. 2 séculos depois, o Ari surge outro grande místico, Rabi Israel ben Eliezer,
mais conhecido como Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Ele criou um movimento religioso judaico conhecido como Hassidut, Hassidismo, que diferenciou a religião judaica ortodoxa de vários aspectos. Estava mais voltada para a prática do amor, buscava o divino através da alegria do coração e era mais próxima do povo simples. Esse movimento que subsiste até os dias de hoje. Interessa ao ponto de vista histórico porque esses mestres eram grandes conhecedores da Cabala luriânica, que é o período ensinado nos dias de hoje por quase totalidade de grupos de estudo de Kabbalah. No grande período do Hassidut, de 1750 até o fim do século XIX, quase todo grande rabi era cabalista. Apareceram cabalistas principalmente na Polônia, na Rússia, no Marrocos, no Iraque, no Iêmen e em vários outros países. No entanto, no começo do século XX, o interesse em Cabala enfraqueceu até desaparecer por completamente. O terceiro período de desenvolvimento da Cabala judaica, já no século XX, recebe um período adicional à doutrina do Ari, às doutrinas do Ari, escrito nessa geração pelo Rabi Yehuda Ashlag. Gente, esse cara aqui foi o grande cara da história, chamado de Baal HaSulam, que decodificou as obras anteriores mais essenciais deixadas pelos sábios dessa linhagem. Como discípulo direto dele, temos ainda vivo em Israel o mestre PhD e cabalista Michel Leitman. Esse Michel Leitman, ele tem vários livros, inclusive também está emprestado, gente. Já que nos forneceu inúmeras obras, vídeos, cursos e site disponível na internet. E com base principalmente nos dois mestres que a Kabbalah moderna seja. Estudaremos muitos princípios e obras dessa linhagem, mas também vamos fazer uma leitura comparativa desses ensinos com a Kabbalah ancestral e outras tradições, tal como o hermetismo, filosofia hindu e xamanismo. Até aqui, vocês percebem que a Cabala judaica ela tem uma base. E os cabalistas eles faziam de tudo para levar isso para a humanidade. Agora, por que ficou tanto tempo fechado? Por que ficou hermético? Para que ela não sofresse transgressão. No livro do Zohar, tem uma retratação que eles achavam que iria acontecer algum cataclismo, alguma coisa que impediria as pessoas de se encontrar e iriam ter alguma forma de encontro e eles não previram a internet. Mas eles falavam que pessoas iriam se encontrar, porque a Cabala tem que ser estudada em grupo. Uma pessoa que estuda a Cabala sozinha, ela enlouquece. É muita informação e os pensamentos intrusivos vão fazendo você tomar decisões onde você pode mudar alguma palavra, alguma coisa. Então, por esse motivo, esses sábios, esses profetas, esses cabalistas, esses tzadikins, esses justos, eles trouxeram tantas informações e hoje nós temos respaldo, mas muita coisa a gente encontra em hebraico. Então, aí entra aquilo que eu falei, o aramaico é bacana, mas até esse movimento da Cabala ancestral traduzir tudo isso, a gente perde muito em tentar entender, tentar acompanhar. Então, aqui ele fala, o Cláudio, que nesse material dele, ele vai trazer muita coisa da Cabala ancestral. Sim, eu também vou trazer, no segundo módulo eu vou trazer, mas não com esse peso que ele retrata, que ele diz que vai ter. Agora, outras tradições, com certeza. Aqui, ó, nesse anexo aqui, o 16. Segundo o cabalista e escritor atual Ravi Leitman, os escritos do Baal HaSulam e os de seu filho Baruch Ashlam, chamado de Rashban, isso aqui são todos os nomes, gente, não tem uma tradição.
Não tem uma tradução, não tem como traduzir isso para você. São os manuais para os estudos da Cabala judaica, em sua linhagem direta. Ao estudar seus escritos, estamos estudando, na verdade, o Zohar e os escritos do Ari, através dos comentários mais recentes dos últimos 50 anos. Importância. Segundo a Cabala judaica, todas essas obras atuam como um cinto de segurança para a nossa geração, pois permitem estudar textos antigos como se tivessem sido escritos agora, usando-os como trampolim para a espiritualidade. Aí aqui, dizem que como se fosse um cinto de segurança. A gente tem que se basear em alguma coisa, vocês concordam comigo? A gente tem que ter... Então, por que eu estaria aqui passando uma informação para vocês? Se eu não tivesse um respaldo, se não tivesse um lugar por onde estudar, ou se não tivesse uma vivência. A gente aqui tem que entender que não é só um trampolim para a espiritualidade, é um embasamento para essa espiritualidade. Então, vamos lá. Quem pode estudar Cabala? A gente já tinha visto já nas aulas anteriores, mas quando pergunta ao Rav Kook a importância cabalística do século XX e o rabino de Israel, quem poderia estudar Cabala? Sua resposta foi inequívoca, qualquer um que queira. Então, antigamente, bem antigamente, tem uma série chamada Nada Ortodoxa. Ela fala muito sobre o judaísmo e fala também sobre a Cabala. Então, se vocês quiserem, podem... Acho que tem na Netflix, se não me engano, tem 2 temporadas, e é bem bacana. Me deram uma dica de uma outra série também, que é recente, que é a tal de Ninguém Quer. Acho que a tradução, acho que é essa, Ninguém Quer. E fala também sobre a Kabbalah e o judaísmo. Aí as pessoas entendem um pouco mais, já quem diz, Paulo, eu não estou entendendo muita coisa, essas retratações elas são interessantes para que seja entendida. Ninguém quer assistir. Você assistiu? E aí? Sim. Deu para entender muita coisa? Deu. Quando eu comecei a assistir, eu não tinha entendido o intuito. Conforme eu fui vendo o que se tratava. Eu falei, caramba, interessante. E eu achei que você não fosse colocar como uma fonte, né? Porque trata de um lado mais cômico. Sim. Né? E aí eu falei, gente, achei interessante, mas para a gente aprender, para a gente absorver, nada melhor do que ser tratado da forma como foi. Eu achei muito bacana. Eu não assisti ainda, mas eu vi comentaristas na minha escola de Cabala lá de Israel, eles falando dessa série. Então, eu não vi ainda, tá? Não vi ainda, mas eu vou ver. Tá na minha pauta, é que eu estou agora com esse grupo da Semente da Lua, tem outros projetos também, tem muita coisa, tem Escola Salomônica, Escola dos Anjos, então tem muita coisa, mas eu vou assistir porque eles deram uma... Gente, o judeu é piadista. Então, ser cômico, a brincadeira ali, uma coisa ser cômica, sim, é a melhor coisa que tem, e é uma forma de você passar também, sim, né? Eu vou começar a soltar umas piadas. Eu tenho um livro de piadas judaicas, vocês têm noção. E esse livro tem muita piadinha assim de salão, é bem bacana, que dá para poder escrever e vocês vão poder contar para a família. É bem bacana mesmo. Legal. Vamos lá. Nos últimos 100 anos, todos os cabalistas, sem exceção, e em muitas ocasiões deixaram claro que hoje a Cabala está disponível para todos. Disseram também que ela é a ferramenta necessária para resolver a crise global que previam que viria a acontecer e que hoje estamos enfrentando. Gente, vou trazer aqui a Anete. Anete, você acha que as mentorias que eu estou te dando resolvem a crise global? A Anete está aí? Oi. Você acha que as mentorias, o que a gente está vendo na mentoria, você acha que resolve essa crise global? O que você está estudando na mentoria? A crise global é muito amplo. Mas pelo menos você entender quem é você, né? Sim. Se todo mundo tivesse oportunidade, eu acho que sim.
É isso que eu estou falando. A crise ela só acontece porque a gente não se conhece. É. A crise ela só está acontecendo tudo isso porque lembra que eu falei aqui atrás que eram só 600 egípcios Uhum. que estavam mandando em 600 mil pessoas? Opa, tem um bichinho aqui. 600 mil pessoas? Por quê? É a base do medo. Quando você se conhece, você não tem mais medo. As mentorias, logicamente, aqui a gente está aprendendo muita coisa, a própria cabala, mas a mentoria é uma coisa mais focada em você, na sua história. E quando a pessoa tem a oportunidade de se conhecer, o mundo ele fica um pouco mais leve. Você sabe até onde você pode ir. É uma escadaria que você tem que subir. É uma jornada que você tem que fazer. Mas aí você entende porque as coisas acontecem contigo. Então, a Cabala, ela vem hoje como uma forma de você entender quem é você e também, consideravelmente, mudar. Gente, a gente só muda o nosso entorno quando a gente muda. Não adianta. Não adianta eu querer mudar você, eu não mudo ninguém. O que eu posso fazer é o seguinte, o que eu aprendi, eu posso passar. E a partir daí a gente consegue ter um ambiente circundante diferente. Por que vocês acham que o alemão maluco lá, que eu não vou falar o nome dele, o que fundou, né, a Terceira Guerra Mundial, por que eu não falo o nome? Porque eu não quero trazer a consciência. Todas as vezes que a gente fala o nome de uma pessoa, e ela já faleceu, ou alguma forma, a gente traz a consciência. Isso é uma chave cabalista. Então, eu chamo de alemão maluco. Por que vocês acham que o alemão maluco correram atrás, colocaram os judeus em câmaras de gás? E eles, ali, fiéis ali, usaram a estrela de Davi amarela no peito. Porque ele queria acabá-la. Ele era místico. O alemão maluco era louco, era místico. Ele achava que ele tinha uma questão onde ele tinha que se sobrepor a tudo e todos. Não existiam amigos, só inimigos. E ele achava que a cabala iria resolver o problema dele. Muitas retratações históricas, mas quem viveu o Holocausto fala sobre isso. Tem um filme, eu falo muito de filme, né? Eu já vi muito filme na minha vida. Tem um filme do Indiana Jones, que eu acho que é o terceiro, onde tem uma caveira de cristal, que tem até os alemães ali e tal. A minha avó é de ascendência, a minha avó era alemã. Então, ali tem uma retratação que é puramente cabalista. E eles falam sobre isso, em Enigma, mas eles falam sobre isso. Eles falam, queremos a mística. E a mística é a cabala. Ali eles falam sobre isso. Vamos dar continuidade aqui. De acordo com todos os cabalistas, os dias em que a cabala era um segredo acabaram. A sabedoria manteve-se oculta no passado, porque os cabalistas temiam que ela fosse mal aplicada e mal entendida. Isso, infelizmente, até os dias de hoje, tá? E, realmente, o pouco que escapou gerou muitos mal entendidos. Os cabalistas entendem que nossa geração já era pronta para absorver o real significado da cabala. E para acabar com os mal-entendidos, esta ciência está agora sendo revelada para todos os que têm o desejo de aprendê-la. É preciso compreender, no entanto, que não é possível absorver e praticar cabala sem se conectar com a energia e a aplicação dos princípios universais das Parashiot, que são as Parashás, né, no caso que nós temos, que é o próprio livro, né, é o próprio Torá, dividido em 54 porções. Inclusive, por isso que eu sempre trago o calendário e trago a porção da semana. Então, vocês vão ter que se atentar a isso aí, porque à luz da interioridade, vocês até podem não aprender, não entender. Mas eu, por exemplo, eu estou na minha leitura da Torá, já estou, acho que estou no 14º ano da leitura da Torá. E cada vez que aquela paraxá, ela vem para mim, ela vem com um sentido diferente. Então, daí por diante.
As TNA, que eles chamam, né, em aramaico, porções semanais de leitura do texto bíblico, que é o Torá ou o Kitauá, que eles chamam de Kitauá. Essa é uma condição essencial, tanto para a cabala judaica quanto para a cabala ancestral. Então, vamos lá. O porquê que a gente tem que ler a Torá? Cada semana, aqui eu tenho um calendário, mas cada semana ela tem uma energia condizente com aquela paraxá. E isso também tem a ver com a lua. Abraão, ele fez essa conotação em relação à astrologia, mas com o tempo, a leitura da Torá, ela veio nessas 54 porções. E é batata. Se vocês veem a paraxá dessa semana, vocês vão perceber o quanto que tem similaridade na vida de vocês durante a semana. E essa é que é a chave, você se conectar. Então, toda semana eu trago o livro e trago qual paraxá que vocês têm que ler. E se puderem, até acho que eu já passei isso para vocês no grupo, o Hebreu Pro. Mônica, anota aí. Hebreu Pro. Se eu não trouxe no grupo, eu vou trazer para que quando eu colocar lá o livro, a gente agora está em Gênesis, né? Bereshit, vocês têm como ver lá e tem ele transliterado, ele em português e também tem ele em hebraico. Então, se você não lê, eu sugiro que leia em português, mas você também pode escanear da direita para a esquerda. A partir do momento que você escaneia, é como se você trouxesse aquilo para o teu coração. O teu chakra cardíaco, que é o chakra intermediário, ele absorve aquela energia e faz a distribuição como tem que ser feita. E aquilo ali, as letras hebraicas, elas são uma vibração. Existe uma vibração nela. E essa vibração, ela permeia, te protege durante toda aquela semana. E a gente sempre lê a paraxá no sábado, na Torá, no Shabat. Mas a gente pode saber dela durante a semana, a gente já pode já ir se familiarizando com ela durante a semana. E durante toda aquela energia, durante aqueles 6 dias, a gente vai recebendo e vai tendo esses princípios universais na gente. Que a Torá, ela é a lei. Ali está escrita a lei. Essa é uma condição essencial, como eu falei aqui. Está claro que não há proveito algum num conhecimento puramente literário, sem aplicação interior. As porções semanais devem ser lidas e compreendidas à luz da interioridade. Então, isso aí com o tempo, a gente está começando agora o grupo, né? Mas com o tempo vocês vão perceber, gente, aconteceu aquilo ali. E você está blindado, aquilo não te atinge. É o olhar de antivisão. É como se você estivesse com o teu olhar, os teus olhos não físicos, eles dizem assim, não, isso aí eu já sei, não vou por esse caminho, não. E energeticamente, você começa a entender que você tem uma familiaridade com aquela energia, você absorve o que é bom e cria um escudo de proteção para o que não te serve. Basicamente é isso. A cabala e psicanálise. Agora que o negócio fica bom, porque o Cláudio trouxe isso aqui, eu acho fantástico essa visão dele aqui. Que a cabala influenciou a doutrina freudiana parece certo, visto que Freud possuía o Zorra e se entusiasmou por um comentário da obra do cabalista Chaim Vital, feito por Joseph Bloch. David Bacan, em seu livro Freud e la Tradizione Mística Hebraica, olha eu falando aqui outra língua também, considera que são provas diretas da influência do pensamento cabalista em Freud, mas fornece ainda outros dados para que se constate a relação da psicanálise com a cabala. Os conceitos freudianos de id, isso, eu, ego, identidade, né? E o ego, supereu, consciente, pré-consciente e inconsciente. Alguém aqui é psicanalista ou já fez alguma sessão de psicanálise?
Eu já fiz sessão, E aí? mas Você eu era muito nova, eu fiz com psicanalista mesmo. Uhum. Hoje nós temos muitos psicanalistas, né? Antigamente, psicanálise era feito só por psicólogos, né? Já tinham feito psicologia e depois ia para psicanálise. Hoje, a psicanálise ela está aberta também, mas eu tive a oportunidade de fazer um curso e é pura cabala. Tanto é que eu faço uso aqui nas minhas terapias radiônicas, eu faço uso da leitura dos mecanismos de defesa do ego. É pura cabala. É pura cabala. São muito próximos da visão da cabala. Haja vista que Freud conhecia os pensamentos cabalistas, sendo que ele também era judeu. O Carl Gustav Jung, seu companheiro de pesquisa e também um dos grandes precursores da psicanálise, foi mais além, estudando com profundidade os mistérios da psique humana, através dos símbolos místicos e religiosos, deixado pelas antigas civilizações. Foi ele quem nos legou o termo arquétipos, relacionando os símbolos às complexidades da mente humana, exatamente como já evidencia ao estudar a Sefirot, a árvore da vida, e todo o sistema arquetípico em nossos estudos de Cabala. Logo, tanto Freud quanto Jung expressaram conceitos para nos ajudar a entender a mente humana. Poderíamos dizer de uma maneira bem cabalista. O mestre Mário Meir sempre diz, quanto mais cabala, menos neurose. Hoje, eu trouxe esse lado para a gente entender. Vocês entenderam? Olha a jornada da cabala para chegar até aqui. O caminho não foi fácil não, hein, gente? O caminho foi longo. E uma das coisas que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu fechar aqui o material. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. A partir de agora, vocês já tendo já a ciência de como que a cabala ela vem trazendo esse processo de transformação, agora vocês entendem o quanto que a cabala ela auxiliou na nossa evolução como ser humano. Hoje nós temos uma tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos as possibilidades, né, de dar sequência a todo esse trabalho. Então, agora, é estudar, estudar e estudar. Quem aí está disposto? Eu! A Nete já vem com a mãozinha. Aline, você deu uma saidinha, deu uma voltinha, né? Gazeteou um pouquinho a aula. Eu fiz a pergunta, quem está disposto, depois de ter ouvido tudo isso, quem está disposto a estudar cabala? Está disposta? Garota, não sei nem como é que eu saí e voltei. Foi uma coisa muito doida aqui. Menina, a gente não sabe. Vocês não sabiam, eu não estava conseguindo entrar no link que eu gerei. Gente, aí eu fiz a oração dos anjos, pronto. Resolveu o problema. Ô, Ana, pelo que eu estou entendendo, então, a cabala é o início de tudo. É como se ela fosse, não sei se é coisa assim, pelo que eu pude perceber da aula hoje. Freud, todos eles se basearam na cabala. Então, quer dizer, a cabala é a essência de tudo, mesmo inconsciente, mesmo, sei lá, não sei formular a pergunta. Você sabe, para de falar sei lá, garota. Você sabe, você entendeu. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer? Que a cabala é a essência de tudo. Mesmo que as pessoas não tenham conhecimento da cabala, ela simplesmente gera isso para todos os lados, como se diz. É isso? Eu falei isso no nosso primeiro encontro. Cabala foi simplesmente um conhecimento dado para Adão. Então está na nossa essência, né? Está na nossa essência. Sendo que tem uma galera que se posiciona como os donos da verdade.
E esses donos da verdade, eles fazem uso do Conselho de Nicéia para poder usar a Bíblia como hoje eles serem os nossos donos. Basicamente isso. Nós hoje temos um pensamento livre. Na Idade Média, o pensamento livre era coisa de herege. Por quê? A igreja dizia que não podia. Hoje, nós temos o livre pensar. Pelo menos ainda, né? Aqui no Brasil, pelo menos ainda. Não sei até quando. Mas o livre pensar está aí para todo mundo. Tudo se baseia na Cabala. Gente, a astrologia que a gente conhece é Abraão. Foi ele que estudou isso tudo para a gente. Os nomes dos signos, deixa eu pegar aqui o livro. O livro não, né? O quadro. O nome dos signos. Eu cheguei a essa conclusão. Oi? Por isso que eu cheguei a essa conclusão. Eu estava aqui pensando, falei, meu Deus, tudo vem da Cabala. Por isso que eu trago, isso é a coisa mais importante, por isso que eu trago o conceito primordial de tudo. Para você entender que não é uma coisa que foi inventada há 1.200 anos, ou a partir da época de Jesus. Gente, Jesus era judeu e ele era cabalista. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Naquela época, o povo não se conhecia, menos ainda. Só era falado hebraico dentro das sinagogas, e fora das sinagogas, eles falavam aramaico. Jesus, com 5 anos de idade, ele falava as 2 línguas. E ele falava de igual para igual com os sacerdotes. E os sacerdotes, eles falavam... Quem aqui teve a oportunidade de ver The Chosen, vocês veem que os fariseus, que eram os ortodoxos, eles dominavam até no dia do Shabat, a pessoa não podia fazer nada. Eles faziam o que não podia fazer no Shabat, que era controlar os outros. Era surreal. Existia um controle muito grande. E o que acontece hoje? Hoje nós temos a liberdade para estudar. Você vê hoje, 100% de que estão aqui somos mulheres. E você, agora eu vou fazer, já que nós somos mulheres, eu vou até falar aqui para vocês, depois os homens vão assistir, né? Deus, deixa eu ver aqui na própria Sefirot. Deus provê ao homem que provê a mulher. Dá para ver? Keter, Hormá, Biná. A base da família, ela está na Sefirá. Na Sefirot. Sefirá é o singular, Sefirot é o coletivo. O Criador, quando ele simplesmente emana a luz, ele emana para o homem, que emana para a mulher, que emana para a prole. E nós estamos aqui embaixo. Então, essa prole aqui absorve diretamente do Criador através da mulher. Um lar, ele precisa ter a figura da mulher. Nós, como mulheres, nós estamos aqui aprendendo e certamente nós vamos passar para os nossos descendentes. O homem eu não digo tanto, porque o homem ele já deixa esse negócio mais hermético mesmo. Mas a mulher, ela tem o ímpeto de expandir. E um lar, vou dar um exemplo, vocês que assistiram as séries, o lar judaico, a mulher é a figura mais importante. Né? O lar judaico é a figura mais importante, a mulher. O homem faz de tudo para agradar a mulher. Porque se agrada a mulher, agrada a Deus. E aqui, ó, o lado direito da árvore é o lado da mulher. O lado esquerdo da árvore é o lado do homem. Jesus, ele falava que nós tínhamos que seguir o caminho do meio. Certo? Mas tem conexão com os dois lados. Então, isso aqui, além de tudo, é também uma chave cabalista. Mais à frente, nós vamos fechar essa informação e a gente ainda vai estudar ainda sobre a Sefirot e vocês vão entender o que cada coisa representa. E tem tudo
tudo a ver com o nosso mundo hoje, o que a gente vive hoje. E tudo tem base na Cabala. Tudo, tudo. Aí, todas as religiões, elas vieram de Abraão, e Abraão ele trouxe, como babilônio, ele trouxe a Cabala para o lado de cá. Sabe o que quer dizer hebreu? O que veio do outro lado do rio. E quando Deus ele apareceu para Abraão, ele falou, deixa sua parentela, pegue sua mulher e filho, e vá para o outro lado do rio. Foi ali que ele levou o legado. Então, tudo tem a ver com a Cabala. Agora, entende por que a Cabala é fruto de muita discórdia, mas também de muito amor? É por aí. E aí, gente, como foi a aula para vocês hoje? Muito intenso, muita coisa? Senão eu vou deixando ela mais levinha. A cara da Aline. Coloca o microfone aí, Aline, eu não estou te entendendo. Não, eu acho que foi muito intensa, mas foram muitas, eu acho que assim, é tijolo da realidade, sabe? Assim, vão caindo, vai caindo e vai absorvendo, vai entrando, porque eu tive algumas dúvidas e logo depois a dúvida era esclarecida, sabe? Assim, hoje foi um negócio bem, bem dinâmico, bem gostoso, assim, mas bem... Foi fluido, mas é muita informação, né, Ana? Assim, para quem não está inserido nisso, assim, né, de estudo, eu estou falando assim, né? Ou a pessoa tem uma abertura gigante, né, para ser autodidata, né, e tem interesse, estuda muito, ou então, assim, quando é bem desafiador para quem está iniciando, né? Então, hoje foi bem, assim, muita coisa, mas, assim, ao mesmo tempo as coisas iam se esclarecendo naturalmente. Então, foi bem Não gostoso. tenha dúvidas. Teve dúvida? Eu não digo levantar a mão, porque quando eu estou lendo aqui o texto, eu não vejo a mãozinha. Mas abre o microfone, tenho dúvida. Ou então a Mônica me fala, alguma coisa do gênero, porque dúvida é a causa do grande gargalo. Se você tiver uma dúvida, você não entende mais nada. Porque o teu subconsciente ele fica se preocupando com aquela dúvida. E você não absorve mais nada. E tem que esclarecer mesmo. Então, gente, a aula hoje foi bem dinâmica. Ficamos mais de uma hora, graças a Deus. Eu amo. Eu amo. Então, ficamos mais de uma hora. E agora vamos lá, vou falar com vocês agora, vou deixar gravado para perguntar para o pessoal. Gente, eu quero saber, vamos continuar às 19 horas? Para você estar confortável? 19 horas? Desculpa, que aqui estou soltando fogos de artifício aqui perto, mas eu vou falar. Eu acho assim, às 18 ia ficar melhor para a gente poder prolongar mais, né? Sim, foi por essa foi a intenção. Fica mais leve aí, porque daí tem jantar, a gente pode jantar, porque senão agora eu vou jantar, já fica tarde, né? Se a gente começar mais cedo, a gente tem um tempo de terminar até umas 8, né? Eu acho que essa era a intenção, começar às 6 para terminar às 8. Porque cada hora a gente vai se aprofundando mais. Agora é uma introdução que eu sinto assim, tem muita coisa que é a primeira vez que eu escutei, né? Então, ficou registrado, mas eu acho que quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai começar a ter dúvidas mesmo e aprofundar nos questionamentos, né? E para a gente poder, enfim, aprender, né? Então, eu acho que a gente poderia começar às 18 mesmo. Começo. Isso aqui é a parte mais rasa, é a piscina rasinha de criança. Aquela piscina de água no calcanhar. A gente ainda vai mergulhar profundamente. Tem muita coisa para fazer. Aline, você levantou a mão, querida? Ela levantou a mão, gente. Então, eu concordo com a Maria, só para poder colocar, assim, por exemplo, eu estava de boa, e aí, assim, às 19 horas, às 20 horas, eu vim para a cozinha, assim, estava prestando atenção, mas já comecei a me organizar com a casa, né, porque né, tem outras pessoas na casa, tem eu também para poder me alimentar, que cheguei do trabalho e tal. Então, assim, às 18 horas, eu acho que a gente tem mais tempo para focar,
que eu acho que isso é importante, né? Você está na presença da conversa, né? E aí a gente consegue, né, tirar as dúvidas e tal com mais tranquilidade. É isso. Sim. Com a Maria. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer isso para o grupo, que eu vou mudar o horário. Vai ser todas as quintas, às 16 horas. Ou 18 horas. 18 horas, 6 da tarde. E façam um esforcinho para estar presente, porque vai ser muito importante para a gente ter esse grupo, porque é aqui, o nome é cultura, não é aula. Então, a pessoa acha que vai ter a cultura, aí vai... Vou falar bem a verdade, eu dei a aula aqui hoje. Se a pessoa me mandar uma mensagem daqui a 2, 3 dias, eu vou ter que rever o que eu falei, né? E se perde. O bacana é isso. Quando eu estudava com o Cláudio, era de 2 a 3 horas que a gente estudava. E era uma vez por semana. E quanto mais vocês vão aprendendo, vai ser muito interessante, porque vocês vão querer mais. E eu pretendo, como eu falei, eu vou pegar o livrinho de piada judaica, eu vou colocar lá também para vocês, e eu quero que vocês façam umas meditações com as letras. Por isso que eu quero que em fevereiro vocês já tenham esse conhecimento todo. E assim, se forem 2 horas, talvez o curso de hebraico saia em dezembro, porque eu diluí bastante essas aulas. Vocês veem que tem um hiato, e em fevereiro é que está essa coisa. De repente, dezembro, janeiro, a gente já tem o curso em si. Fica mais fácil, mais rápido para vocês. Tá bom? Gente, ó, ninguém mais tem dúvida, tá tudo certo. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Razai lá para vocês, que a luz nos mantenha no caminho. Eu só consigo O fazer caminho nos mantenha na luz. com a esquerda. A direita, até hoje, eu tenho dificuldade. Que o caminho nos mantenha na luz. Beijo grande para vocês, tá? Até a próxima. Tchauzinho. Até, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.